Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Margaret vinha de uma família amorosa e companheira. Quando ela se casou e teve 3 filhos, foi igualmente amorosa com todos. Ela nunca imaginou que teria esse fim, e algumas perguntas jamais serão respondidas. Poderia esse desfecho ter sido diferente? Esta é a história de pais que amavam profundamente seu filho. Margaret Enshad nasceu em 28 de junho de 1952, em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela tinha uma paixão pela dança, assim como toda a sua família. Eles possuíam um estúdio de dança onde ensinavam muitas pessoas e realizavam apresentações. Margaret era conhecida por sua beleza, extroversão e energia radiante. Ela gostava de todos e fazia todos se sentirem felizes. As crianças adoravam a professora Margaret, que dava aulas para elas. Ela era a filha mais nova entre 3 irmãs e um irmão. Com o tempo, Margaret abriu seu próprio estúdio e se tornou bem conhecida na região, realizando um especial de dança todo fim de ano, geralmente próximo ao Natal. Aos 34 anos, Margaret tinha 2 filhas, Ellen, de 12 anos, e Peg, de 9 anos. As meninas descreviam a mãe como atenciosa e carinhosa, dizendo que não poderiam desejar uma mãe diferente. Margaret era, para elas, a mãe perfeita. As meninas eram fruto do primeiro casamento de Margaret, que não deu certo. Após o divórcio, ela se casou com David Sunnen Sr., um dentista formado em Harvard, muito inteligente e com boa condição financeira. Juntos, tiveram um filho, nascido em 26 de abril de 1989, a quem deram o nome de David, ou David Jr. Desde o nascimento, David era um menino muito querido e paparicado. Todos queriam estar perto dele, ele era o orgulho dos pais. As irmãs adoravam brincar com o irmãozinho, que era uma criança muito feliz e alegre, como todos os meninos de 1 ou 2 anos de idade. David, o pai, possuía uma casa grande e luxuosa, com vários carros esportivos na garagem. A residência tinha uma piscina, onde frequentemente organizavam festas e reuniões de família. Esses momentos eram sempre filmados, permitindo que acompanhassem o crescimento do pequeno David. Margaret tinha um amor incondicional pelos filhos e estava sempre bem vestida e penteada. O casal sempre dava ao filho tudo o que ele queria. Algumas pessoas comentavam que ele era mimado. Sua irmã notou que, desde cedo, David percebia que podia exigir coisas e tinha acesso às melhores coisas da vida. Em um Natal, contrataram até um Papai Noel para visitá-lo, e David fez uma lista de presentes que todos sabiam que ele receberia. Ele era um menino adorado, e os pais se orgulhavam muito dele, considerando-o perfeito. Quando tinha cerca de 8 anos, David começou a pedir dinheiro aos pais em troca de fazer tarefas normais, como comer corretamente, ser pontual, ir à escola sem se atrasar e tomar banho. Isso ensinou-lhe que, para fazer o que as pessoas esperavam dele, ele deveria receber dinheiro em troca. As irmãs de David cresceram e foram para a faculdade, embora Ellen ainda morasse com os pais. Não se sabe a idade exata de David nesse momento, mas ele era jovem, entre 8 e 9 anos. Um dia, Ellen chegou da faculdade e ouviu sua mãe gritando. Quando foi ver o que estava acontecendo, encontrou Margaret horrorizada porque David havia matado um passarinho de propósito, apertando-o até a morte. Ele segurava o pássaro morto nas mãos, sem demonstrar nenhuma emoção. Margaret disse à filha que David parecia um serial killer. Ellen se casou em 12 de fevereiro de 1998, aos 24 anos, e toda a família estava presente. David, o pai, levou Ellen até o altar, sendo a figura paterna que ela tinha, o que fazia sentido ele estar lá. Contudo, já em 1998, notou-se que Margaret e David não estavam se dando tão bem como um casal deveria. Eles pareciam mais distantes, e em 2001, acabaram se divorciando. Margaret ficou em uma situação financeira difícil, precisando fechar seu estúdio de dança e começar a trabalhar em período integral como vendedora na loja Saks. David, o filho, dividia seu tempo entre os 2 pais, numa espécie de guarda compartilhada,
pois não queria perder o contato com nenhum deles. Em 2008, David foi para a universidade em Washington. Ficou acertado que o pai pagaria seus estudos e ambos, mãe e pai, cobririam os custos do apartamento em que ele viveria. Em 2010, Margaret visitou o filho em Washington durante seu segundo ano de faculdade. Durante essa visita, Margaret ligou do hospital para Ellen, informando que David havia se machucado, cortando-se com uma faca. Não ficou claro como isso aconteceu, mas Margaret também tinha um machucado na cabeça, que ela atribuiu a uma queda. Tudo parecia muito estranho, sugerindo que algo sério havia ocorrido e que Margaret estava protegendo o filho. Os pais continuaram pagando pela universidade e moradia de David até descobrirem que ele não estava mais frequentando as aulas, resultando em sua expulsão. Sem ter para onde ir, David voltou para Pittsburgh, dividindo sua estadia entre a casa da mãe e a do pai. Margaret, ainda em dificuldades financeiras, provavelmente contava apenas com uma conta de poupança para sua aposentadoria. Por outro lado, David, o pai, também não esbanjava dinheiro e provavelmente estava economizando para sua própria aposentadoria. Ambos não tinham mais condições de sustentar um filho de 24 anos. David encontrou seu propósito na musculação, passando a filmar seus treinos e ficando muito musculoso. Ele gostava muito dessa atividade e dizia aos pais que havia se juntado aos Navy SLS, as Forças Especiais da Marinha, o que deixou sua mãe muito orgulhosa. Para algumas pessoas, parecia que ele queria ser musculoso para demonstrar força e se destacar. Em 2015, aconteceu algo muito estranho. David Jr. estava na casa do pai quando um vizinho ouviu gritos e chamou a polícia. Os policiais precisaram arrombar a porta e encontraram David Jr. agredindo violentamente o pai, que estava no chão recebendo socos. David Jr. tinha ido pedir dinheiro ao pai para financiar umas férias, mas o pai recusou, dizendo que não tinha o dinheiro. Sentindo-se no direito de reagir com violência, David Jr. causou ao pai uma hemorragia cerebral, machucados na virilha e na coluna. O pai nunca se recuperou totalmente e passou a necessitar de cuidados constantes, mudando-se para uma casa de repouso. David Jr. foi preso, mas um amigo pagou sua fiança, e ele foi liberado sem ser julgado, mantendo a ficha limpa. Em 20 de novembro de 2016, Margaret chamou a polícia, relatando que havia sido agredida pelo filho. Quando os policiais chegaram, encontraram Margaret machucada. Ela contou que estava dormindo quando o filho atirou da cama e começou a apertá-la, dizendo que era assim que faziam na Marinha. Margaret Soffreux fratura nas costas. Os policiais encontraram David Jr. dormindo e embriagado em seu quarto. Ele foi preso por agressão, mas Margaret pediu clemência, e a acusação foi reduzida para assédio. Durante o julgamento, com a presença do juiz e do advogado, descobriu-se que David Jr. nunca havia feito parte da Marinha ou de qualquer serviço militar. David Jr. foi condenado a uma pena de 8 a 16 meses de prisão. Margaret, sua mãe, estava sempre presente nas visitas. Na prisão, David Jr. confidenciou a uma assistente social que tinha problemas com o álcool e que a prisão não estava ajudando em sua recuperação. Ele convenceu a assistente de que suas agressões contra o pai e a mãe foram resultado de seu alcoolismo e que precisava de tratamento especializado. Assim, ele foi transferido para uma casa de recuperação, onde passou alguns meses em tratamento. Considerado apto, ele foi liberado antes do tempo previsto e foi morar em uma casa de recuperação, onde conseguiu um emprego em uma empresa de fabricação de vidros. Parecia que tudo estava se encaminhando bem. Infelizmente, em 2 de agosto de 2018, David pai faleceu aos 74 anos. Ellen, que considerava David como um pai, ficou profundamente triste e afirmou que o irmão deveria ser responsabilizado pela morte dele. Segundo ela, a agressão deixou David pai acamado e inativo, levando-o ao óbito. Após a morte do pai, Margaret estava esperançosa em relação ao futuro do filho, que parecia estar indo bem no trabalho. David Jr. conheceu uma mulher online e começou a namorar, eventualmente mudando-se para morar com ela. A namorada descreveu David como parceiro perfeito, educado, gentil, atencioso e romântico. Ele sempre abria portas, dizia por favor e tratava todos com respeito. Ela acreditava que ele era um homem com quem poderia se casar. No entanto, com o tempo, ela começou a perceber um lado agressivo e bravo em David. Enquanto jogava basquete,
David Jr. rompeu o tendão e precisou passar por cirurgias, ficando um bom tempo em recuperação. Enquanto filmava sua situação, a namorada riu dele, que, apesar de forte, não conseguia subir um degrau de escada. Irritado, ele pediu para ela deletar o vídeo. Ela então percebeu que ele estava muito preocupado com a situação da mãe, comentando que ela estava ficando senil e que precisava cuidar das contas dela, já que ela não conseguia mais pagá-las sozinha. A namorada viu várias vezes cheques em branco da Margarete, que David falsificava a assinatura para retirar dinheiro. A namorada sugeriu que ele procurasse o juiz e fizesse isso legalmente, sem falsificar nada, mas o relacionamento logo terminou. Ela disse que David se mostrou muito agressivo, exigindo tudo na hora, incluindo atenção e dinheiro. Em um caso, ele perdeu um voo e ligou para ela, exigindo que comprasse outra passagem. A forma como ele tratava os pais passou a ser a mesma com a namorada, o que a levou a terminar o relacionamento e expulsá-lo de casa. Meses depois do término, David entrou em contato com ela, dizendo que estava em tratamento para uma doença mental e tomando medicamentos. Ele também começou a praticar yoga, ficando mais calmo. Ele queria voltar a fazer parte da vida dela, e ela aceitou, mas apenas como amigo, pois estava feliz com sua evolução e acreditava que ele precisava de apoio. No entanto, em julho de 2019, a ex-namorada, que preferiu não revelar seu nome, denunciou David por sequestrá-la e mantê-la presa em um hotel por 3 dias. Ela foi encontrada por um funcionário do hotel e denunciou que foi torturada. Em 16 de julho de 2019, a polícia emitiu um mandado de prisão contra David, acusando de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em Nova Jersey, mas devido a um erro, os policiais não registraram a informação no sistema, permitindo que David saísse de Nova Jersey, fosse para Denver e depois para Pensilvânia, onde morava sua mãe e onde ele teoricamente também residia. Na Pensilvânia, David Jr. teve um desentendimento com um policial após atacar um motorista de aplicativo. Os policiais, sem saber do mandado de tentativa de homicídio que nunca foi registrado no sistema, foram lenientes com ele, tratando a acusação como menor. David sufocou a ex-namorada até ela desmaiar, possivelmente achando que ela havia morrido. Enquanto isso, a única irmã de Margarete havia falecido, e a família estava tentando avisar Margarete sobre o funeral. As irmãs não conseguiram contatá-la, então ligaram para Ellen, a filha. Ellen também tentou ligar para a mãe repetidamente sem sucesso. Acredita-se que Ellen não morava no mesmo estado, pois não pôde ir até lá verificar pessoalmente. No dia 2 de setembro de 2019, após 24 horas de tentativas, David atendeu o telefone. Ele disse que estava visitando a mãe, que estava deitada. Ellen pediu para falar com Margarete, mas David afirmou que ela estava dormindo. Preocupada, Ellen perguntou se a mãe estava bem e se precisava de hospitalização, mas David garantiu que estava tudo bem e sugeriu que Ellen ligasse mais tarde. Quando ninguém mais atendeu, Ellen e outros membros da família ligaram para a polícia, pedindo uma verificação de bem-estar. Os policiais foram até a casa de Margarete, mas ninguém atendeu. Eles arrombaram a porta e encontraram sangue nos cômodos. Uma policial subiu e encontrou Margarete sem vida na banheira. Havia muitas toalhas ensanguentadas, e a causa da morte foi revelada como traumatismo contundente na cabeça e no pescoço. O couro cabeludo de Margarete estava coberto de lacerações, e o rosto e o corpo estavam cobertos de hematomas. Um serrote foi encontrado fora do banheiro, indicando uma possível intenção de desmembramento, e uma caixa de munição foi localizada, embora a arma de Margarete não tenha sido encontrada. Ellen ligou para David, que disse: "E meu pai morreu no ano passado, e eu não posso passar por mais uma morte." Ellen, confusa, perguntou do que ele estava falando, e David respondeu: "E da mãe?" "A mãe morreu. Isso não podia ter acontecido." Ellen percebeu que apenas ela tinha contato com David e que ele não deveria saber da morte de Margarete. Suspeitando de David, ela informou a polícia, que então procurou prendê-lo. Ellen ligou novamente para David e insistiu que ele comparecesse ao funeral do tio, que seria realizado naquele dia. Ela argumentou que o tio sempre o amou, independentemente da distância e dos problemas. David perguntou se ela estava planejando algo contra ele, e Ellen garantiu que não, afirmando que estava ao lado dele como irmã. David, então, decidiu ir ao funeral do tio. Ao sair,
foi preso pela polícia. Os investigadores acreditam que David agiu por motivos financeiros. Eles descobriram um quarto de hotel que ele havia alugado, onde encontraram vários pertences de Margaret, incluindo um colar de prata, uma pulseira de ouro, 3 cheques em branco, bolsas de grife, um revólver, vários cartões bancários, joias e o passaporte vencido de Margaret. Isso indicava claramente que a motivação de David era financeira. É provável que ele tenha pedido dinheiro à mãe, e, diante da recusa ou da falta de dinheiro, ele a agrediu. A polícia obteve um mandado para examinar o celular de David e recuperou várias fotos e vídeos que ele havia deletado. David tirou 277 fotos da mãe morta, movendo o corpo por vários cômodos da casa, o que explicava as marcas de sangue. Ele também fez selfies ao lado do corpo, sujando-se de sangue. A primeira foto foi tirada em 30 de agosto às 4h50 da manhã. Em 1º de setembro, foi encontrado um vídeo de Margaret já na banheira. David também fez várias pesquisas no Google, como limpar a cena de um crime e em quanto tempo leva para um corpo começar a cheirar mal. Ele foi acusado de roubo, abuso de cadáver e homicídio da própria mãe. Foi levado para um hospital psiquiátrico e, após várias avaliações, foi considerado apto para ser julgado. Ficou claro que ele estava plenamente consciente de suas ações no momento do crime, descartando a possibilidade de uma defesa por problemas mentais. Para surpresa de todos, sem consultar a família, o promotor ofereceu um acordo a David. Na Pensilvânia, se alguém é condenado por homicídio premeditado, a pena é automaticamente prisão perpétua sem possibilidade de condicional, e a pena de morte é uma opção. No entanto, o promotor sugeriu um acordo, alegando falsamente que a família estava de acordo. David aceitou o acordo e, em agosto de 2022, se declarou culpado de homicídio de 3º grau, que se aplica quando uma pessoa age de maneira imprudente, resultando na morte de outra. A pena resultante foi de 20 a 40 anos de prisão. Como ele já havia cumprido 3 anos, poderia solicitar liberdade condicional em 17 anos. A família ficou revoltada, acreditando que David premeditou o crime para obter dinheiro. Eles estavam certos de que ele deveria ter recebido prisão perpétua. As fotos mostram a diferença de tamanho entre ele e sua mãe, indicando que ele deve ter cometido atos de extrema crueldade. Infelizmente, a justiça não foi feita neste caso. É evidente que não podemos garantir que ele será libertado em 17 anos. Poderia ser 30, 40 ou mais. No entanto, não podemos esquecer que ele é responsável pela morte de seu pai, quase tirou a vida de sua ex-namorada e, finalmente, tirou a vida de sua própria mãe. Este indivíduo é extremamente perigoso. Então, é isso, pessoal. Este foi o caso de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Não tenho palavras para expressar a gravidade desse caso. Se as circunstâncias fossem diferentes, talvez o desfecho também fosse. Infelizmente, tudo aconteceu devido às escolhas dele. Ele demonstrou ódio e crueldade contra as 2 pessoas que mais o amavam, seu pai e sua mãe. Até o próximo caso.